Gente, mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a igreja também. E aproveitar que está sendo gravado, bem-vindo também aos que acessarem esse vídeo. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja. Nós estamos localizados na Rua Sansuruon, 821, Igreja Batista Memorial de Bauru. E as portas estão abertas e todos serão muito bem-vindos à nossa companhia. Vamos estudar hoje à noite, na realidade, uma extensão do que nós estudamos de manhã. Falamos bastante da salvação em 3 tempos. Não são 3 salvações, mas é uma forma da gente analisar as dificuldades que um crente atravessa no decorrer da sua vida. Eu sempre uso a passagem de Moisés, o povo saindo do Egito, como uma parábola, a vida do crente. O povo no Egito era escravo do trabalho, e nós, antes de crermos em Cristo, nós somos escravos do pecado nesse mundo. E o mundo não tem muitas coisas boas a oferecer para a gente, não, embora pareça ser, mas o que o mundo te oferece está muito aquém daquilo que você imagina. Então, o povo no Egito era escravo do pecado, como nós éramos escravos do pecado antes de crermos em Cristo. No momento em que Moisés, simbolizando o papel de Jesus Cristo, libertou aquele povo da escravidão do pecado, atravessou o Mar Vermelho, e quando a gente pega o original no hebraico, dá-se a entender que era um túnel de água, não era simplesmente que o mar abriu, mas tinha água em cima também, O que dá a entender no original é que era um túnel de água, tinha água em cima também. Não era simplesmente um mar aberto. É o simbolismo de quando cremos em Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos pelo batismo, passamos pelas águas. A água tem que cobrir todo o corpo para simbolizar realmente o que a palavra batismo diz, A palavra batismo no grego quer dizer mergulho. Então, o mergulho não se exemplifica com aspersão, Tem que ser uma imersão. Aquele que mergulha na água, ele tem o seu corpo totalmente coberto pela água. Então, para simbolizar a própria palavra mergulho, tem que ter água suficiente, até que Cristo, como foi aquele etíope, Que me peça que eu seja batizado, desde que tenha água suficiente, O versículo diz, desde que tenha água suficiente. Então tem que ter água suficiente para simbolizar o batismo, a palavra mergulho. Então no momento que atravessaram, foram libertos do pecado lá, porque foram salvos. Nós somos libertos do pecado quando somos salvos por Cristo. Passamos pelo batismo, e o batismo simboliza uma morte na parte da carne, funeral, foi soterrado aquela pessoa que morreu para aquela vida antiga, ela foi enterrada ali, foi exatamente um funeral. É o simbolismo, quando afunda na água foi enterrado, e quando ela levanta da água, ela ressurge uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, no momento que eles passaram pelo Mar Vermelho, simboliza o nosso batismo, passaram pelas águas. E depois eles ficaram 40 anos no deserto, andando em terra quente, sol quente na cabeça, serpentes, dificuldades, falta às vezes daquele alimento mais gostoso, Deus não deixou faltar a sustância em termos de vitamina, o maná
era colhido de domingo a sexta, é só no sábado que não colhia. Apenas na sexta-feira eles colhiam para 2 dias, era para colher só o suficiente para o alimento daquele dia, e só na sexta-feira poderia pegar por 2 dias, para que no sábado eles não fizessem o trabalho braçal. Era o único dia que poderia pegar para 2 dias, e o maná não estragava, não apodrecia. Nos demais dias, então, só pegava para um dia. Se pegasse mais do que aquilo, apodrecia, cheirava mal. Então, depois que aceitamos a Cristo, somos libertos do pecado, como o povo foi liberto do Egito, passou pelo Mar Vermelho, nós passamos pelo batismo. Depois eles passaram 40 anos, né? O número 40 é um simbolismo de grande provação. Tudo que você vê 40, né? Não é à toa que a gente está passando hoje por quarentena, né? É uma provação, uma grande provação. Então o número 40 tem a ver com provação. Então, depois de salvos, batizados, nós temos um período de quarentena, que nós temos grande tribulação, grandes aflições. Muita gente pensa que crê em Cristo, é salvo e está isento de qualquer problema. Eu vejo pessoas dizendo, né, que são membros de alguma igreja, e a forma com que eles apontam para si como pessoas protegidas, a impressão que dá é que Deus e os seus anjos estão com vários escudos, né, cercando ele de todo mal, e nada acontece para ele de errado, nada acontece de ruim. É essa a impressão que dá quando a gente vê certos sensacionalistas falarem. O que a Bíblia realmente nos apresenta é algo muito diferente disso, né? Todo crente, todo convertido que faz parte de uma igreja, ele tem sim uma proteção especial de Deus. Tudo que o Satanás quer fazer na tua vida, ele tem que pedir permissão a Deus, não é só chegar e pôr a mão em você. Existe sim uma certa proteção, mas não é por isso que a gente vai sair dizendo que nós temos um batalhão de anjos e Deus e tudo do nosso lado nos protegendo de todo o mal. Sim, Deus nos protege, nos ampara, mas tem certas coisas que Ele permite em nossas vidas. Muitos males acontecem na vida de um crente verdadeiro, e nós temos que estar preparados para cada dia, né, nos limpar desse mal, nos livrar desse mal, aprender com esse mal, para oferecer a Deus o melhor de nós. Então eu sempre uso, né, essa parte de Moisés, o povo saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, e depois então por 40 anos no deserto, com picadas de cobras, com falta de mantimento, com muitas coisas ruins. Muitos lugares eles queriam passar para ficar mais perto do caminho, aquele povo não deixava. Não me lembro agora, não recordo agora o nome, mas a Bíblia apresenta os versículos que certos povos não deixaram passar pelas terras. Eles tinham que andar um caminho muito mais longo para dar volta. E tudo isso é apresentado para a gente, tudo isso a gente enxerga como informações para a gente ter como base na nossa vida hoje, que nós vamos ter essas dificuldades. Deus permitiu lá e Deus permite aqui. E depois de um grande período, né, de provação, enfim, a chegada na terra prometida, na Canaã, que para nós é o céu. Então é uma parábola que se encaixa muito bem, fantástica, né? E quando a gente estava estudando hoje de manhã, né, me deu um certo desejo de estender um pouco mais, né? A gente falava da salvação em 3 etapas, e quando nós cremos em Cristo, em João 6,47, nós podemos ver uma afirmação do próprio Jesus Cristo, muito polêmico. Essa afirmação que eu faço, para nós é tão comum, mas para muitas seitas, para muitas igrejas, né, chegam
a nos apontar como presunçosos, soberbos, mas a palavra de Cristo em João 6,47 diz assim, o próprio Jesus Cristo dizendo: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu vou ler novamente. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Veja o presente nesse verbo. Não está falando que vai ter, está falando que tem. No momento que se crê em Jesus Cristo como suficiente Salvador, não é acreditar que Ele é Filho de Deus, não é acreditar que Ele, há 2000 e tantos anos atrás, que é difícil a gente pôr data, porque o calendário real é de 360 dias, não de 365, como nós seguimos. Então dá uma diferença aí de vários anos, né? Mas mais ou menos aí 2000 e tantos anos atrás, 2050, 2060, não sei exatamente. Um homem morreu na cruz e fez grandes coisas. Isso não é crer em Cristo, né? Crer em Cristo é aceitá-lo como o suficiente Salvador, é saber que Ele tem um sangue precioso que foi derramado até a última gota pelo teu pecado. Ele lá na eternidade é algo que nunca começou, sempre existiu, né? Lá na eternidade Ele já tinha combinado com o Pai que seria assim, Ele entregaria a sua vida pelos nossos pecados. Então não há o que eu possa fazer que pode me trazer salvação, a não ser um sangue inocente, livre de qualquer contaminação, que o meu pai não tinha, que meu avô não tinha, que meu tataravô não tinha, e que se eu voltar, vou chegar em Adão, que pecou, desobedeceu a Deus e se fez também pecado. E todos que nasceram de Adão e Eva já nasceram contaminados com este mal chamado pecado. Então qualquer sangue de qualquer pessoa que possa existir, mesmo que ela se colocar numa cruz e derramar até a última gota do seu sangue, é um sangue impuro, já é um sangue contaminado. Ele não vai servir para pagar o teu pecado. Mas só o sangue de Jesus é que lembra que Ele não nasceu de Maria através de uma união sexual entre ele e José, mas foi algo do Espírito Santo, né? Que colocou no ventre de Maria, que era uma virgem. Ela nunca tinha conhecido homem em sua vida. Ela estava desposada com José já, mas ele não tinha tocado nela como mulher. E foi introduzido ali, através do Espírito Santo, Jesus Cristo no seu ventre. Ele que escolheu ela para nascer através dela, porque era uma boa mulher, uma bem-aventurada, como diz mesmo, né? Bem-aventurada entre as mulheres. Mas só esse sangue precioso de Cristo é que pode me salvar. Então essa é a única fonte, é a única coisa real que nós podemos nos agarrar e dizer: sim, aqui eu posso ser salvo. Então aqui João 6,47, ele diz que aquele que crê em mim, não está falando para crer em outra coisa, mas está falando em crer nele, tem vida eterna. Então você passa a ter a vida eterna no momento em que você entende que a sua salvação dependeu daquele sangue precioso que foi derramado pelo seu pecado, né? A pessoa se arrepende e entende que o que ela viveu, o que ela presenciou até aquele momento não servia para nada para a sua salvação, então ela teve que confiar num sangue puro e suficiente de Cristo Jesus para ser salvo. Então nesse momento passa-se a ter salvação, não precisa ser batizado para ser salvo. Aquele ladrão que morreu, um deles não foi batizado e foi salvo naquele mesmo dia, porque Cristo mesmo disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele delinquente, e ele reconhecendo que era, ele não fez parte de igreja nenhuma. Então não é fazer parte de uma igreja que me dá um passaporte para o céu.
não é o ser batizado, não é fazer boas obras, mas é crer no sangue de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e querer andar como Ele andou. Então, por isso aqui que ele fala: aquele que crê em mim tem vida eterna. E no momento que nós cremos, temos, ela não dura até quando você pecar, mas é eterno. Eterno é para sempre. Então, no momento que nós somos convertidos, a salvação ficou lá no passado. Fomos salvos, nosso espírito foi salvo lá. Mas nós temos, um momento, até que eu citei, da quarentena. São os 40 anos que o povo andou no deserto, trilhou lá, tomando picada de serpente, com sol quente na cabeça, nada confortável. As roupas não eram roupas de marcas, não tinha lá nem um tênis Nike, para pôr nos pés. E tudo era muito difícil, não tinha os pepinos que tinha lá no Egito, não tinha os melões que tinha lá no Egito. Em uma ocasião reclamaram até de cemitério, que lá no deserto não tinha nem onde ser enterrado, e pelo menos lá no Egito tinha onde ser enterrado. Eles reclamaram de falta de carne. Deus deu carne, muitos cordonizes, e tinha tanta gente esfomeada por vontade de comer carne que muitos mordiam o cordoniz ainda sem assar. Vejam como é o desejo incontrolado do ser humano. Então nós temos um período de 40 anos, é um exemplo, uma quarentena, um período grande de tribulação que a gente vai passar nessa terra depois de convertido. E nesse período que entra a segunda parte da salvação, que é a nossa santificação. E é nessa parte que nós vamos nos ater agora nesses versículos que vamos ler. No próprio Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Vamos fazer uma leitura desse texto. Eu tinha uma ideia tão errada desse assunto, antes de conhecer a Cristo, antes de entender a sua palavra, e é isso que eu vou dividir com vocês hoje à noite. Capítulo 13 de João, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de todos vós,
eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu fiz parte de uma igreja na minha infância, uma religião muito bonita. Eles faziam os eventos muito bem feitos, com ótimas músicas, com ótimos arranjos. A igreja era bonita, as músicas que nós cantamos eram lindas, e a pessoa que estava à frente fez exatamente como Cristo fez aos seus apóstolos. Ele separou 12 dos varões que faziam parte daquela igreja, e ele fez exatamente como Pedro fez, como Cristo fez aos apóstolos. E o foco daquele dia, daquela mensagem, era humildade, era mostrar a humildade que Cristo tinha, lavando os pés dos apóstolos. Não deixa de ser um gesto de humildade, né? O próprio Deus se fazer homem, tomar uma bacia e lavar os pés de um por um dos seus apóstolos. Mas o que Cristo queria mostrar era algo muito maior, era algo muito acima do que mostrar humildade. Cristo queria mostrar que nesse período de quarentena que nós temos que passar, depois de convertidos, depois de batizados, depois de fazermos parte de uma igreja e anunciarmos a Cristo como nosso Salvador, nosso Redentor, nós temos que lavar a nossa sujeira diária. O irmão Antônio falou várias vezes aqui, e mais uma vez hoje de manhã ele disse, se eu falar que não minto, já estou contando a primeira mentira. Todos nós somos mentirosos, todos nós pecamos todo dia, todo momento, mesmo sendo convertidos. O fato de eu crer em Cristo, de eu recebê-lo como meu suficiente Salvador, é o suficiente para me dar salvação, sim, mas os meus pecados têm que ser lavados todos os dias. Eu tenho que fazer uma autoavaliação do meu eu a cada dia, a cada manhã, a cada decisão, a cada palavra, a cada escorregadinha que a gente dá. Eu me converti com 24 anos, já estou com quase 30 anos de convertido. Irmãos, tem coisas que eu não consegui abandonar, coisas erradas que eu praticava, não consegui abandonar até hoje, e eu tenho que pedir perdão. Fico envergonhado às vezes de pedir perdão pelas mesmas coisas, e eu sei que cada um de vocês tem isso, aquela bagagezinha, aquela malinha de estimação que fala, não, essa aqui está comigo ainda, não porque eu quero, mas quando eu vejo já aconteceu. Não são coisas tão graves assim, mas o que desagrada ao meu Criador agrada muito ao Satanás. E aquilo que eu faço para não servir ao Senhor, eu estou servindo ao Satanás. Então é necessário uma salvação diária, lavar a sua imundície do seu dia a dia, confessar os seus pecados, estar em comunhão com as coisas de Deus, para você ser fortalecido na verdade. Então, versículo 8, quando Pedro, ele é tão espontâneo, né? Ele não pensa, ele solta, ele extravasa, né? Ele é 880. Versículo 8 ele diz: nunca me lavarás os pés.
E ele tinha uma visão até pura, né? Ele estava olhando com os olhos de que Cristo ali estava mostrando humildade. Mas olha a resposta de Cristo. Como vamos entender o que eu estou dizendo, o que eu relatei até aqui? Cristo disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se fosse só um simbolismo de humildade, era desnecessário Cristo falar isso, né? Ele ia falar: não, Pedro, não, eu tenho que mostrar humildade, deixa eu lavar aqui o seu pé, né? Tem que ser assim, vamos fazer assim, porque aí fica de exemplo, fica provado que eu sou humilde. Não, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Cristo não tem meio termo. Nunca você vai ver Cristo falar: eu acho, pode ser, mas deixa eu puxar aqui na memória. Não, Cristo ele falava: na verdade, vos digo. Mateus 26, 41, não precisam ir lá, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que palavra. Nós temos que ter, né, comunhão com as coisas de Deus no nosso dia a dia. Tem que estar muito fresco na nossa mente a vontade do Senhor. Tudo que o mundo oferece para você é para te afastar das coisas de Deus, é para tornar tudo normal. A gente estava vindo para cá, passou uma moto em altíssima velocidade do nosso lado, né? E a moça estava seminua em cima da moto. E a minha digníssima esposa, nossa irmã Rose, disse assim, né? Eu falei: nossa, para que andar nessa velocidade, né? Um perigo. Ela falou assim: a moça está quase nua em cima da moto, né? E o comentário, né, foi o seguinte, né? Como esse mundo ele cria artifícios para que tudo que a gente vê nas coisas que desagradam ao Senhor seja taxado como natural, como normal. E é muito comum você ver as pessoas dizer assim: o que é bom, o que é bonito tem que ser mostrado. Ninguém tem o direito, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ando como eu quero, ninguém pode pôr a mão. E diante de Deus, como é isso, né? O que será que Deus acha disso, né? Eu até disse: a mulher que se põe numa situação de vestimenta que quer atrair a atenção de outro homem que não seja seu marido, então não precisa ir muito longe para saber se dá vontade de Deus, do agrado de Deus ou não, né? Se a mulher se dispõe a querer chamar a atenção de uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, e o homem também, né? Não é só a mulher. Estou falando um exemplo porque vimos uma mulher seminua, mas o homem também. Se ele quer chamar a atenção mais da esposa do outro, ou da mulher do outro, ou de qualquer outra mulher que não seja sua própria mulher, ele está em desagrado ao seu Criador. E o que importa é agradar ao que o mundo pensa, ao que a mídia prega, ou agradar ao meu Criador? Em Gálatas 1:10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Não é persuado, porque eu agrado, que eu vou agradar quem? Vou agradar o homem ou vou agradar a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Você está preocupado em agradar aos homens? Você pensa em estar na moda? Você pensa em andar como o mundo te acha que você deve andar? Muito cuidado. Você está em desagrado ao seu Criador. Então, a lavagem das imundícias diárias do nosso dia a dia é algo muito sério. E por isso que Cristo respondeu para Pedro: se eu não te lavar, não tem parte comigo. E a resposta de Pedro disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Dá logo um banho. Veja que sinceridade de Pedro, né? Ele era espontâneo, ele não pensava muito, então era 880. Não, a primeira impressão que ele teve: não, o meu mestre lavar meus pés é demais, né? E foi algo até bonito da parte de Pedro, né?
reconhecendo que tinha ali algo, que era alguém que era maior do que ele. E por que deixaria ele lavar os seus pés? Mas quando veio a resposta de Cristo dizendo que não teria parte com ele, então ele falou: não, eu quero tanto ser parte desse corpo, que eu então lava a cabeça, dá um banho completo, porque eu quero ser parte desse corpo. Então, mais uma vez, outra coisa muito bonita de Pedro, a sinceridade, a transparência, né? Espontaneidade, e deixando claro que ele tinha o desejo de ser um servo de Cristo, de ser um discípulo, de estar ali. Ele se agradava em estar ali. Então, algo muito bom, né? Isso numa pessoa, quando ela tem essa alegria de fazer as coisas para Deus, né? Quando ela não se sente pressionada, quando é lhe dada alguma responsabilidade para servir ao Senhor. Então, isso serve de exemplo para nós. Quantas coisas que a gente pode aproveitar de um versículo. E a resposta de Cristo veio também de imediato. Versículo 10 diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Cristo morreu por todos os pecadores. Para aquele tal de Lázaro que morreu, para o Osama Bin Laden, para o Saddam Hussein, para o Hitler, para as prostitutas. A gente vê vários exemplos na Bíblia que comprovam isso. Mas é necessário aceitá-lo. Crer no seu sangue remidor. Cristo não escolhe um para mandar para o inferno e outro para ser um servo dele. Cristo morreu para todo pecador. O sangue dele foi derramado para todos os pecados. Mas só aqueles que creem, que o aceitam, que recebem em seu íntimo como suficiente Salvador, é que são salvos. E como nós falamos, né, que a salvação em si, nós citamos João 6,47, aquele que crê em mim tem vida eterna, falando de presente. Então lá no momento, no passado que nós já cremos, somos salvos, não perdemos essa salvação. Mas temos que cuidar agora dessa imundícia que está aqui. E nesse versículo, né, 10, ele fala: aquele que está lavado não necessita ser lavado de novo. Então somos salvos, não perdemos a salvação, mas aquela sujeirinha, aqueles errinhos, aquelas escorregadinhas que a gente dá no nosso dia a dia, uma palavra que escapa da minha boca que eu não devo pronunciar, eu tenho que dar conta dela todo dia. Era esse o simbolismo de Cristo lavando o pé dos discípulos. E por isso que não precisava dar o banho, lavar a cabeça, porque dava a entender que era uma parte daquela salvação que tinha que ser cuidada. Eram as escorregadinhas, era aquela bagagezinha que você não conseguiu largar ainda. Temos um irmão aqui que até muitos anos depois de convertido, ele tinha às vezes a fraqueza de fazer o sinalzinho quando passava, né? Não era algo que vinha dele querer fazer aquilo, mas era algo que demorou para sair, aquela bagagem, demorou para ele se desvencilhar dela. Então a resposta de Cristo deixa muito claro: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés. Então não é ser salvo todo dia. Você não vai perder a salvação e ter que adquirir ela de novo. Não, uma vez salvo, você está salvo. Salvação não dura até quando pecar, mas é eterna. Aquele que crê em mim tem vida eterna. E se é eterna, não vai ser perdido. É eterna. A palavra está dizendo eterna. E o versículo não continua dizendo assim: se não pecar, se não adulterar, se não prostituir, se não idolatrar. Não, ela está falando que aquele que crê em mim tem vida eterna. E eterno dura para sempre, até quando você errar.
Em João 6,40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O versículo 11, voltando ao capítulo 13 de João, versículo 11, ele diz: porque bem sabia ele quem o havia de trair. Então, quando ele diz, mas não todos, ele sabia que já estava no íntimo de Judas de traí-lo. Deus é conhecedor do nosso íntimo. Aquilo que nós não falamos, Ele conhece, Ele sabe do nosso coração. E Cristo sabia o que estava no coração de Judas. Então, por isso que ele diz: porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12 diz: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Outra coisa que eu acho necessário a gente comentar, essa afirmação de Cristo, porque eu o sou. Eu sou é um dos principais nomes de Deus. E muita gente não aceita Cristo como um Deus, como Deus, aceita como um Deus. Ele é um Deus. Ele é o Filho. O Pai é outro Deus. E o Espírito Santo é outro Deus. Não é isso que a Bíblia nos transmite. Eu não sei, eu não entendo, fica difícil explicar como pode 3 pessoas distintas ser uma só, um Deus só. Não dá para a gente entender. A água, ela congelada é gelo, ela é o estado líquido, e quando esquenta muito ela vira gasoso. Não são 3 águas, são uma água só, mas que se manifesta de 3 formas diferentes. É algo que cabe no meu QI, mas não posso dizer que eu entendo a Trindade. Mas Deus Pai, Jesus Cristo, que ocupa a posição de Filho, e o próprio Espírito Santo, é um Deus só. Tanto que essa afirmação, eu sou, Cristo está mostrando que Ele é Deus. Essa afirmação, eu sou, é o principal nome de Deus. Se você pegar lá no Antigo Testamento, você vai ver essa verdade. Quando questionado a respeito de quem Ele era, ele até falando de Abrão, ele falou: antes que Abrão existisse, eu sou. É o nome de Deus, é o título principal de Deus. Eu sou. Versículo 14 ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Vamos até Romanos, para a gente ver uma passagem muito importante. Romanos capítulo 6, versículo 19. Tem alguns versículos ótimos para a gente meditar. Romanos 6, capítulo 6, versículo 19, diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então ele está dizendo, como é que vocês vão, se ele está falando como homem, pela fraqueza da vossa carne, vocês apresentaram os seus membros, os seus corpos, para a imundícia, para servir ao mundo antes de crer em Cristo? Nós estamos dispostos a qualquer coisa
para alegrar a nossa carne, não é? Nós aceitamos tudo que a mídia nos oferece como coisa boa, sem ter noção do que é. E muitos, depois de convertidos, continuam aceitando certas coisas por ignorância. Por isso que nós temos que lavar o nosso pecado do dia a dia. Nós temos que ter total atenção daquilo que agrada ao nosso Criador e limpar da nossa vida, cada dia, aquilo que não é bom, aquilo que tem que ser exterminado das nossas vidas. Então ele fala: usava os membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então, depois de convertido, depois de entender qual é a vontade de Deus na tua vida, usa a tua vida, a tua força, os teus bens, o teu patrimônio para fazer aquilo que é bom para o Senhor, aquilo que é bom para o Evangelho. O seu tempo deve ser gasto com o Evangelho, a sua saúde deve ser gasta com o Evangelho, as suas posses devem ser gastas com o Evangelho. Não pode ter lugar na tua vida para a podridão desse mundo, como foi no passado. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque agora, como eu disse, passou a moça lá, chega a ser conflitante, a gente não está mais acostumado, né? A gente não pode, a gente não deve encarar as coisas como tudo natural. As coisas não são natural para Deus, como o mundo prega que é. Na realidade é a mesma artimanha que o Satanás usou com Eva. Não pode comer do fruto? É assim que ele falou? Vocês vão morrer se comer do fruto? E ela repetiu: não, de todo o fruto que está no paraíso eu posso comer. É uma artimanha, é psicologicamente aprovado, comprovado, né? Que quando você deixa a pessoa falar o que realmente você quer apontar como um argumento para convencer, quando a pessoa mesmo fala, se torna mais convincente. Qualquer psicólogo sabe disso. Faz a pessoa falar aquilo que você quer que ela aceita como verdade, e vai ser mais fácil convencê-la de que é verdade. E foi o que Satanás fez com Eva. Não vai, se você comer vai morrer, é isso? Deixou ela falar. Não é bem isso. É que quando eu comer daquele fruto, né, é que eu vou morrer. Aí ele joga como: não vai morrer não. Quer dizer, Deus é mentiroso. Não é verdade. Quando você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Ele usa uma verdade distorcida, a inversão de valores que nós vemos no mundo hoje. É a inversão de valores. Um homem ser honrado é ele ser besta. Um homem ser honesto. Eu recebi um pedido de uma empresa, veio lá 20 registros a mais do que eu tinha pedido. Uns R$30 cada um. R$600, é isso? Me ajude aí. E eu liguei para a empresa, falei: viu, veio aqui uns registros que eu não pedi. O cara ficou espantado. Mas como assim? Você está ligando para falar que você... Eu falei: eu estou ligando para falar que eu não pedi. Veio aqui 20 registros e não faz parte do meu pedido. Mas faltou alguma peça que você pediu? Eu falei: não faltou, está tudo aqui, e veio esses 20 registros a mais. O cara ficou impressionado, falou: mas puxa vida, mas ainda tem pessoas assim. O que pensar de uma situação dessa? Eu fiz algo demais? Mérito para mim? Mérito para algum de nós? Fazer o que é certo? Fazer o que é justo? Você gostaria de encaminhar um pedido para alguém e ir lá peças a mais que a pessoa não pediu, não pagou, e a pessoa... Gerson veio ficar quietinho? Não é mérito de ninguém, é obrigação nossa, é obrigação de todo ser humano, ser um bom pai, ser um bom servo, ser
um bom pagador, cumpridor das obrigações. Isso não é mérito de ninguém. Isso é obrigação de cada um de nós. Mas enfim, o mundo, ele coloca a verdade distorcida, de uma forma distorcida, que você fala, puxa vida, está certo, é isso mesmo. Então, você não vai morrer. Se você comer desse fruto, você vai ser tão inteligente como Deus, você vai conhecer a verdade, vai conhecer o certo e o errado. Ela conheceria o certo e o errado, sim ou não? Sim. Mas isso é bom? Como aparentemente a notícia veio? Não, no momento que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Olha que coisa grandiosa, você vai conhecer o bem e o mal. O que ela pensou? Eu quero isso aí. Eu quero conhecer o bem e o mal. Ficou mais atraente ela conhecer o bem e o mal do que agradecer ao seu Criador. E ela comeu, e ela conheceu o bem e o mal. Mas o bem e o mal que ela conheceu não era nem de perto aquilo que a serpente falou que era. Olha o estrago que fez na raça humana, essa desobediência dela e depois do seu marido. Entrou o mal, entrou o pecado. A mulher aparentemente não tinha dor de conceição para ter filhos, passou a ter grande dor. O homem não precisava se matar de trabalhar, estava tudo lá no jardim do Éden para ele comer. Mas a partir disso, a penalidade foi: suor do teu rosto comerás, com cansaço, com enfado, com fadiga. E vai ser sempre assim. Ninguém vai ganhar a vida de graça fácil. Tem que ser como Deus falou que vai ser. A serpente aparentemente também não se rastejava. Não sei se voava, se tinha perna. Aparentemente não se rastejava, porque o castigo dela foi: do pó da terra vai comer, vai se rastejar a vida inteira. Mas então, voltando lá para o nosso texto, eu quero concluir. Eu estava no 14, né? Versículo 15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Como que eu vou lavar o pé do meu irmão? Essa moça que passou do nosso lado, seminua, ela poderia ter lavado os pés dela e estar com uma roupa bem decente para ninguém olhar para ela. Tá bom? É uma forma de lavar os pés dela. Ela não estaria tentando nenhum outro homem a olhar para as coisas bonitas que ela tinha. Se ela tampasse, ela poderia ajudar dessa forma. Aí vai ter aquela feminista que vai falar assim: mas ele é zoiudo. Ele olha demais. Então, né? Tem os dois lados. De repente ele é zoiudo mesmo. Mas uma forma de você ajudar o seu irmão, de você ajudar ele a lavar os pés dele, você tomar a forma de Cristo lavando os pés dos apóstolos, dos discípulos, é fazer algo para não tentar o teu irmão, a tua irmã. Tem tantas coisas que a gente pode fazer para ajudar o nosso próximo. Ou tem tantas coisas que a gente pode não fazer para ajudar o nosso próximo. E ao bem entendido que me entenda. Tem muitas coisas que eu posso não fazer e ajudar o meu próximo. Tem muitas coisas que eu posso não dizer para o meu irmão e não tentar ele. Versículo 16 fala: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois e se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5, uma passagem muito importante também, vamos até lá. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Rapidinho, que o nosso tempo já está quase estourando. E eu já vou terminar. Acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 5.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos vossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como lhes parecia, mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando temos algumas coisas desagradáveis em nossas vidas, nem sempre é por erro da gente, mas geralmente é. E Deus, Ele não deixa passar. Eu vejo o mundo hoje se debatendo com essa pandemia, e nem por isso as pessoas caem na real e enxergam realmente o que está acontecendo. Deus não está contente com esse mundo. Deus não está agradado desse mundo. A gente vê tantas blasfêmias, tantas coisas acontecendo no mundo, como eu acabei de citar, a inversão de valores, a mulher que é zelosa, ela é cafona para o mundo, né? O homem que é honesto, que é honrado, é um bobo, taxado como bobo. Mas quando temos os nossos erros e somos corrigidos, claro que não vai ser gostoso, mas aquele que é verdadeiramente convertido, ele vai assimilar o que Deus está providenciando na sua vida. Aquela varada que ele tomou nas costas, ele vai trazer aquilo para o bem. Então tudo que está acontecendo para o mundo, irmãos e amigos, não é simplesmente uma coisinha passageira, que daqui a pouco passa. Se a vacina vai funcionar ou não vai, não sei, mas se funcionar, que Deus abençoe que funcione. Mas não é simplesmente passou e vamos bater o pó e seguir a vida. Não, gente. Tem algo muito maior do que isso, que é a vontade de Deus. Se Deus está permitindo tudo isso, porque Ele não está satisfeito com as nações, as decisões governamentais do mundo. O que estão fazendo com a vontade de Deus? Qual é a consideração de cada um para aquilo que Deus quer na tua vida? Se cada um achar por bem fazer aquilo que mais lhe agrada, eu não vou ficar espantado. Já existem igrejas do Satanás. Não sei se no Brasil já existe, parece que até em São Paulo já existe. Eu lembro que já existia em Nova York, em alguns países, em França e por aí fora. Já tinha até pessoas da mídia, né, dizendo que era discípulo dessa igreja. Eu não vou me espantar se daqui a pouco tem igreja apoiando droga, apoiando aborto e tantas outras coisas que não é da vontade de Deus. Porque, como eu disse, né, a mídia distorce e coloca as coisas de uma forma distorcida como sendo coisas boas. E aqui a passagem deixa a entender que Deus vai castigar o mal. Ele não vai deixar passar por bem. É convertido, errou, Deus vai corrigir. E nós temos que trazer isso pelo lado positivo, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa humilhação, para sermos dependentes de Deus, daquilo que realmente agrada a Ele. Voltando ao João capítulo 13, na segunda parte do versículo 18, ele diz: mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Isso está em Salmos 41, versículo 9. Esse versículo diz exatamente
o que Cristo está dizendo. Em Salmos 41:9 diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui está falando de Judas. Cristo está dizendo de antemão o que ia acontecer com ele. E lá em Salmos já estava escrito essa verdade, que Cristo, havia de ser traído por Judas. Versículo 19 diz: desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditais que eu sou. Olha o nome de novo: acreditais que eu sou, o principal nome de Deus. Mais uma vez Cristo aqui respondendo a pergunta e se colocando ele como Deus. O versículo 20 diz: na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Falando do próprio Pai, Deus Pai. Então, nós falamos da salvação no passado. Quando cremos em Cristo, temos a vida eterna no mesmo momento que cremos. Nessa noite discorremos a salvação no presente, que é a gente cuidar das nossas falhas, daquilo que a gente toma de decisão errada, aquilo que a gente fala de errado, aquilo que a gente olha de errado, aquilo que a gente pensa de errado. Isso tem que ser lavado no dia a dia. E é isso que Cristo simbolizou lavando os pés dos apóstolos. Lavar, o pé está em contato com a terra, está recebendo a sujeira da terra, a imundície desse mundo. O nosso contato com a terra tem que ser lavado a cada dia. É a segunda fase da salvação. Não que tenhamos perdido a primeira, não. Somos salvos, mas temos que cuidar dela no presente. E a terceira fase da salvação é quando formos ressuscitados em Cristo Jesus. Quando Ele retornar, nós vamos ter o nosso corpo, de volta. Aquele que já morreu vai tomar o seu corpo de volta. Não importa se explodiu, se foi cremado, em algum lugar do planeta ele vai estar. Deus não tem problema em recolher cada partezinha e pôr no seu devido lugar para receber novamente o Espírito e ser ressuscitado. Essa é a terceira parte da salvação, que aí não vai mais existir a fé, acabou a fé, não tem mais fé, não precisamos mais de fé, já vai estar instituído tudo que Cristo falou, tudo que Deus falou. Então nós não vamos mais viver da fé, mas sim de uma realidade atual, e vamos entrar na eternidade com Cristo. Então que possa ter ajudado os irmãos, uma extensão aí do que nós estudamos no estudo de manhã, falando da salvação presente, e é o que realmente importa muito para nós crentes. Temos que estar muito atentos a isso nas nossas vidas, cuidando de cada dia, daquilo que nós cometemos de errado a cada dia, a cada momento. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Se ficou alguma dúvida, os irmãos podem tirar com a gente logo mais. Que Deus abençoe. Eu passo a palavra ao irmão Daniel. Que Deus abençoe essa palavra, pelo crescimento. Lembramos hoje que o lavar dos pés é o diálogo, a conversa entre os irmãos, Cristo foi o